Este programa é livre para todos os públicos. Seja bem-vindo ao programa do Pai das Misericórdias. E junto com vocês, vamos refletir sobre a palavra de Deus que vai ser proclamada aqui e também partilharmos um pouco do seu conteúdo para enriquecer o nosso coração e a nossa alma. A leitura de hoje é de Gálatas 6, de 7 a 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Este texto de Gálatas nos convida a mudarmos um pouco o nosso entendimento do que seja uma vida cristã e de como vivê-la bem nesse mundo, nessa realidade em que nós estamos. Vocês sabem que o ato criador de Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele tomou do barro da terra e modelou e soprou o hálito de vida e nós nos tornamos um ser vivente. Nós temos essas duas realidades, né? A realidade física e a realidade espiritual. Nós somos um ser duo, né? Corpo e espírito, como nos é explicado no catecismo. E no que diz respeito ao nosso corpo, esse corpo ele perece, ele adoece, ele enfraquece e um dia ele morre também, ele se finda. Então, a confiança nossa não deve estar, né, na força da nossa carne, do nosso corpo, mas sim na do Espírito, porque é o Espírito que dá vida ao corpo. E aí vocês vão entender o porquê que o apóstolo vai dizer, né, para que nós tenhamos atenção. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Quer dizer, de Deus a gente não se põe em dúvida e nem faz chacota dele, mas o que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E ele vai dizer, quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quer dizer, quem coloca a sua vida, né, na força da carne, na força humana, ela um dia vai se corromper, vai acabar. Por isso que muitos que não têm fé em Deus falam que a vida termina com a morte. Mas para os que têm fé em Deus, a vida não termina com a morte. A morte é apenas a passagem para a vida eterna. E essa passagem, né, se dá nesse momento em que o nosso corpo se decompõe, se finda. E ele continua, quem semeia na carne colherá a corrupção, porque ela um dia vai se corromper. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E Jesus prometeu que todos aqueles que creem nele, né, e que caminhar com ele, ele ressuscitará no último dia. Quer dizer, nós temos uma promessa de Jesus de ressurreição, de vida eterna. Nós temos uma vida eterna, temos o Espírito. Então, o que eu semeio no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso que tudo aquilo que espiritualmente eu vivo, isso é para a vida eterna. O que eu fixo aqui no meu humano, né, na minha carne, isso finda-se, se corrompe, se perde. Porque um dia essa carne vai se perder. Então, parece ser meio confuso, mas não é não. É só entender como que funciona uma coisa e a outra. Uma coisa é aquilo que não acaba nunca e outra é aquilo que se finda, né? Nós estamos num mundo onde as coisas se findam. A natureza se
Está sempre se renovando, crescendo, morrendo e se renovando. Mas o homem também, ele chega um dia que ele chega ao seu fim. E nós temos que pensar neste fim, porque para onde nós vamos? Ou o que vai restar de mim quando os meus dias desse mundo terminar? Tudo aquilo que eu semeei no Espírito. Ora, devo cuidar bem do meu corpo? Sim, devo cuidar bem da minha saúde, tratar ele com muito respeito, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. E como morada de Deus, eu devo fortalecer o meu espírito numa vida de oração, numa vida de comunhão com Deus, aonde, através da vida espiritual, eu vou semeando as virtudes cristãs, as virtudes da fé, da esperança, da caridade, do amor, da misericórdia, da bondade, tudo aquilo que é ligado ao espiritual, eu vou me fortalecendo, eu vou crescendo, de forma que eu vou me tornando uma pessoa muito espiritual, sem deixar de ser humana, né? Vocês nunca viram aí uma pessoa, né, desencarnada, né? Desencarnada assim, né? O espírito dela voando para algum lugar aí, mas nós somos uma unidade perfeita que só Deus é capaz de fazê-la. Mas distinguir essas realidades, a realidade temporal da realidade eterna, divina, que dura para sempre. Então é nesse sentido que nós cristãos vamos conduzindo a nossa vida para a eternidade. Então tudo que eu semear no Espírito, né, eu vou colher a vida eterna no Espírito. E ele continua: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. O homem espiritual, a mulher espiritual, é aqueles que agem no Espírito, e o Espírito é verdade. O Espírito é justiça, o Espírito é amor, é compaixão, é vida. Então vivamos uma vida espiritual cada vez mais intensa. Intensifiquemos a nossa vida de oração, de comunhão com Deus, de intimidade com Ele, de verdade, de sinceridade, sabe? E ir semeando as coisas boas, né? Capta através dos evangelhos, das participações nas missas, daquilo que você vai ouvir, tudo aquilo que é bom, que fortalece a sua vida espiritual, vai bebendo, vai se apropriando dessas coisas, porque o final será muito, muito, muito gratificante, que é a vida eterna, que é aquela vida que não se acaba mais junto de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, com certeza, se nós não relaxarmos. É interessante esse finalzinho, né? Não relaxemos, ao contrário, permaneçamos firmes e perseverantes nessa vida espiritual. Não é um desprezo do corpo, ao contrário, é um cuidado, um cuidado do todo, mas sabendo que aquilo que eu planto no Espírito, eu colho para a vida eterna. Porque o meu corpo um dia será transformado e o Senhor um dia o ressuscitará num corpo glorioso, num corpo novo. Portanto, nos apropriemos daquilo que é consistente, que é espiritual. Por isso vamos entregar agora, através da oração que vamos fazer ao Pai das Misericórdias, as nossas vidas e os nossos corações, para que nós, unidos a Ele, nos fortaleçamos mais no Espírito. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos.
Assim, embebidos da graça de Deus, fortaleçamos o nosso espírito para que a vida eterna seja o nosso grande desejo, a nossa grande alegria. E desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.